Graças a Deus, a paz, que Deus abençoe a todos poderosamente. Eu quero fazer esse vídeo e profetizar uma bênção sobre a sua vida e juntos nós compartilhar de uma mensagem onde está escrito assim, lá no livro de João, capítulo 10 ao verso 22. A festa da dedicação, Jesus interrogado. Jesus interrogado. O que é uma interrogação? Onde se fazem perguntas, tentando procurar algo para condená-lo, para acusá-lo. Você sabe que hoje em dia não é diferente. Você sabe que hoje em dia tem muita gente que ela tenta condenar, julgar propósito que Deus coloca em nossos corações para abençoar as milhares, milhões de pessoas no coração do nosso apóstolo. Mas é engraçado, é como diz o ditado, né? Julga a gente pelo que a gente faz e muitas das vezes essa pessoa tenta fazer a mesma coisa, simplesmente um pouco disfarçado, porque acha que o ato dele ou dela é mais correto do que o outro. É aquela pessoa que, como diz o ditado, gosta de julgar, mas esquece que aquele que julga é julgado, o que condena é condenado. Então tentaram julgar Jesus, tentaram interrogá-lo. Aí a palavra dele diz assim, ó: celebrava-se Jesus a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passava no templo, nos pórticos de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o templelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és Cristo, diz francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não credes as obras que em meu nome de meu Pai testificam ao meu respeito? Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Você está entendendo isso? Quer dizer, tentaram condenar, ou como diz o outro, encurralar Jesus na parede, dizer, mas pera lá, e aí, quem é você? Quem é você? Essa atitude que você tem tomado, realmente você é filho de Deus? Realmente você serve o Deus Altíssimo? Ele falou, pera lá, você quer me encurralar na parede para me perguntar quem sou eu ou quem eu sirvo, em outras palavras? Mas espera lá, sabe por que você não vê os feitos na sua vida? Porque você não faz parte do meu aprisco, do meu rebanho. Porque você não dá crédito para aquilo que sai da minha boca, as palavras que o meu Pai coloca em minha boca. Você sabe que não é diferente hoje em dia? Tem pessoas que a vida dela não muda porque ela não dá crédito. Ela prefere ouvir a voz de Satanás do que a voz de Deus. Ela prefere ficar no meio de conversa fiada, de fofoca, de futriquinho, do que ela acreditar no poder da fé. Pera lá, se você não quer fazer parte, como você pode provar e ver o Deus que opera sobre este lugar, sobre esta obra? Como você pode falar mal se você não conhece? Como você pode julgar se você apenas tem suposições e não garantia ou certeza de nada? Às vezes você quer interrogá-lo, você quer condená-lo às obras do Senhor, a obra de Deus, falar mal, criticar, mas de repente você nem conhece, você ouve os outros falar, você é apenas um papagaio, um transmissor de derrota do outro derrotado. É isso mesmo, você transmite o que o derrotado fala e você acaba se tornando um derrotado igual, porque você apenas é o papagaio, é aquele que fica repetindo. Você viu? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Mas te pergunto, você sabe do quê? Do quê? De nada! É simples. Quer ser abençoado? Faz parte do aprisco, faz parte do rebanho. Faça como inúmeras milhões de pessoas têm feito parte desse ministério chamado Igreja Mundial do Poder de Deus, desse ministério em Guarapuava, na nossa sede regional, ali em Turvo, ali em Laranjeiras do Sul.
Faça parte também você e veja o que Deus pode operar sobre a sua vida. Aí a palavra dele diz aí, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Tá vendo aí? As ovelhas de Jesus conhecem o caminho. Não adianta falar mal, não adianta criticar, não adianta o diabo se levantar no meio de pessoas para tentar causar escândalo. Não adianta. As ovelhas do Senhor conhece o rebanho, conhece o aprisco, conhece o lugar aonde ela recebe o alimento diário. Agora são exatamente 00:14. Sabe onde eu estou agora? Em nossa sede regional. Estamos passando a madrugada em oração. Por quê? Porque a gente crê que as ovelhas do Senhor, que pertencem não à religião mundial, mas a fé que está no nosso coração, que pertence a Deus, alcançará a sua vitória, alcançará a sua resposta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Ou será que você tem ouvido a voz do diabo? Ou será que você tem ouvido a voz de pessoas derrotadas? Ou será que você tem ouvido a voz de lobos achando que é ovelha? Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Qual voz? Qual voz tem entrado no seu coração? A voz que você ouve é a voz que você segue. A voz que você dá crédito é a voz que você segue. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu casamento? Será que você não tem ouvido a voz do engano? A voz do separa? A voz do abandona tudo, larga, para com isso, deixa disso, abandona a igreja, abandona a fé, abandona, deixa para lá. Será que você não tem ouvido a voz de Satanás e achando que é a voz de Deus? Qual voz você tem ouvido? Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhece, e elas me seguem. Você sabe que nesse domingo agora Deus mandou uma multidão aqui. Graças a Deus, o povo tem voltado, mesmo com pandemia, mesmo com essa desgraça que o mundo tem, as pessoas têm vindo, têm buscado, têm acreditado em nossa fé, têm sido abençoados. Não é palavra balela, não é conversa fiada não, é resultado mesmo. Por quê? Porque elas têm dado crédito à voz. A voz que sai de nós não é a voz de nós mesmos não. Eu não larguei tudo para brincar de fé não. Eu não larguei tudo para ser aventureiro, de ser pastor, como muitos de repente se tornam aventureiro. Sou da fé, sou de Deus. Aí você vê o fruto, uma derrota, uma vergonha. Quer dizer, as pessoas têm dado crédito à voz que tem saído de nós. Sabe por quê? Porque a voz que sai de nós é a voz de Cristo. Ela é a voz de Deus, é a voz que Deus tem falado e abençoado as multidões. Então ele diz aí, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Elas me seguem. Não é seguir eu, aquele, é seguir a Deus. Eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha, né? Que bênção, né? Eu lhe dou a vida eterna. Sabe o que nós precisamos? Não é apenas disso nem daquilo, é da vida eterna, é da salvação. E ninguém arrebata das minhas mãos. Mas é claro que tem aqueles julgadores, né? Não, Deus não está ali, não, ali é do diabo. Pera lá, como ali é do diabo? Pera lá, a árvore é conhecida pelos frutos, ou não? Não é não, né? Tô entendendo. É só algumas árvores, né? É só algumas fé que pode, que o milagre... Não, para de conversa fiada. Para dar ouvido ao diabo. A árvore é conhecida pelo fruto. E nesse lugar tem tido fruto, graças a Deus. Graças a Deus. E ninguém tem perecido, tem permanecido na fé e Deus tem abençoado. Guarapuava, Cidade de Turvo, Laranjeiras do Sul, e já vamos daqui a pouco abrir outra igreja. Outra igreja.
Daqui a pouquinho já está tudo certo. Mais igrejas vai ser aberta na região de Guarapuava. Sabe por quê? Porque as ovelhas têm ouvido a voz do pastor, a voz de Deus. Tem sido abençoada, tem se tornado próspera, tem sido curada, restaurada, e o poder de Deus tem se feito presente. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras, boas da parte de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Hein? E aí? Quer falar mal da Igreja Mundial do Poder de Deus? Quer falar mal do apóstolo Valdemiro Santiago, da bispa Francileia? Mas através da nossa fé e do Deus que servimos, tem existido muitos milagres. Ou as pessoas têm mentido, ou as pessoas têm enganado, ou as pessoas têm sido, como que eu posso dizer, manipulada a dizer o que elas têm dito sobre aquilo que Deus tem operado. E aí? O que é que você me diz? É o poder de Deus, meu amigo. É o poder de Deus que tem se manifestado. É melhor aceitar que dói menos. É melhor aceitar que dói menos. É melhor aceitar que Deus é Deus dessa obra. Deus é Deus desse lugar. Não estou dizendo que só a Igreja Mundial é a Igreja de Deus, não. Eu estou falando daquilo que eu tenho pregado para as pessoas. Eu estou falando do Deus que eu tenho crido, da fé a qual Deus tem colocado no meu coração. Você quer me apedrejar por quê? Porque o diabo tem se levantado contra a nossa vida? Porque pessoas têm falado mal disto ou daquilo? Não, meu amigo, pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes, vamos ser inteligentes, vamos usar a inteligência que Deus nos deu. Vamos permanecer firme, porque aquele que começou a boa obra, este é fiel para terminar. Aí diz aí, ó, disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedreja? Respondeu-lhe o judeu: não é por obras boas que tenho apedrejado, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, a escritura não pode falhar. Então daquele a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfema? Porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis? Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus. Está ouvindo isso aí? Você está reclamando do quê, meu amigo? As obras que é feita não é de mim mesmo, não é do apóstolo, não é do bispo, é através do Deus a qual servimos. E esse Deus manda eu te dizer, ele vai tirar você desta situação, ele vai tirar você desse calabouço, desse deserto, para aqueles que olharem para a sua vida, veja o Pai que está em você, o Pai que está na sua vida, o Pai a quem você serve. Mas você precisa crer. Crer é confiar, sem medo, sem dúvida. Falava mal de Jesus. Falaram que Jesus estava blasfemando. Você sabe que hoje em dia tem uns malucos também que falam, hein? Fala que tudo que a gente faz é do diabo. Coitados, coitados. Nós somos do diabo. E os feitos de Deus são vistos, são notórios. E esses que se julgam ser santos de Deus, profetas do Senhor,
Aí você olha para a vida da pessoa, coisa tá feia, coisa tá difícil. Confia em Deus, acredita em Deus. Deus mandou eu te dizer, Ele vai mudar a sua vida. Esse ano ainda de 2020, ele não acaba sem a sua vitória. Não acaba. Aí diz assim, lá no 35, se ele chamou Deus, aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Não pode falhar. Então, daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfema porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis? Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procurava outra vez pedrejá-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E ia muitos ter com ele, diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tu, quando disse a respeito deste, era verdade, e muitos ali creram nele. Sabe que as pessoas têm vindo? Porque elas têm crido. E se elas têm crido, ela tem sido abençoada. E eu quero profetizar que todos que estiver conosco aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus em Guarapuava vai ser abençoado pelo poder de Deus. Desde já eu profetizo, desde já eu determino, meu Pai. Ainda que o diabo tente lutar contra a tua obra, contra a tua casa, ele está amarrado, repreendido. Nenhuma arma forjada do diabo prosperará contra a vida daqueles que temem o Senhor. Pelo contrário, será todas dissipada, será todas destruída, e que a mão poderosa do Senhor possa nos dar a vitória, a minha, todo o teu povo, e aqueles que crêem na fé que está sobre nós. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Creia nessa palavra, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fique em paz. Fica só vendo como Deus é poderoso. Tá certo? Desanima não. Ei, se alegra no Senhor. Sabe o que eu disse para as pessoas? Deus é bom e Ele é muito bom. Tá certo? Beijo, meus amores. Fiquem na paz do Senhor Jesus.